William Tyndale nasceu por volta dos anos de 1490. Sua família vivia no oeste rural da Inglaterra, perto da fronteira com o país de Gales. Era uma família composta por fazendeiros respeitáveis e prósperos. Isso permitiu que ele, aos 12 anos, fosse enviado para o Oxford, onde ele demonstrou grande aptidão e progresso em idiomas, sob o ensino dos melhores eruditos em clássicos. Porém, foi somente na última etapa de sua educação, depois de aproximadamente 9 anos, que por fim lhe foi permitido estudar teologia. No entanto, a academia nesta época trazia uma teologia especulativa com prioridade dada a Aristóteles ou a outros filósofos, e não a Bíblia. Pensando sobre isso, Tyndale sentia a necessidade de expressar seu grande desapontamento por ser privado da verdade. Nas universidades, eles têm ordenado que nenhum homem olhe para a Escritura. Enquanto isso, são nutridos de aprendizado pagão, armados de princípios falsos, com os quais ficam totalmente excluídos do entendimento da palavra de Deus. As Escrituras são lacradas com mentirosas exposições e errôneos princípios de filosofia natural. Acontecia que a Universidade de Cambridge havia se tornado um berço para o ensino protestante do reformador alemão Martinho Lutero. Muitas das obras de Lutero estavam disponíveis em Cambridge, circulando ampla e igualmente entre os professores e alunos. Esta exposição gerou uma empolgação crescente no campus, à medida que as verdades cativavam muitas mentes brilhantes. Aqui está uma grande solução. A Escritura deve ser colocada diante dos olhos de todo o povo, em sua língua materna. Assim será possível trazer luz a toda a verdade. Tyndale recebeu instrução em Oxford e foi convidado à casa de Sir John Wash como tutor dos filhos dele. Por volta de 1522, Tyndale foi chamado diante de John Bell, o chanceler de Worcester, e foi advertido quanto às suas opiniões controversas, pois quando os sacerdotes locais iam jantar na casa senhorial dos Washes, Tyndale testemunhava em primeira mão a ignorância bíblica da igreja romana. Durante uma refeição, ele se viu num debate intenso com um clérigo católico que afirmava: é melhor ficarmos sem a lei de Deus do que sem a lei do Papa. Então Tyndale respondeu-lhe indignado: eu desprezo o Papa e todas as suas leis, e acrescento que, se Deus me poupar a vida, em alguns anos farei um rapaz que toca o arado saber mais da Escritura do que você. Naquela época, ainda não se imprimira nenhuma Bíblia em inglês, de modo que Tyndale, em 1523, foi a Londres para pedir o apoio do bispo Tunstall para um projeto de tradução. Repelido, saiu da Inglaterra para cumprir seu objetivo, nunca mais voltando. Em Colônia, na Alemanha, seu primeiro impressor foi apanhado de surpresa e Tyndale escapou por pouco, levando consigo algumas das preciosas páginas não encadernadas. Em Worms, na Alemanha, porém, pelo menos 3.000 exemplares de seu Novo Testamento em inglês foram concluídos. Estes foram enviados à Inglaterra e passaram a ser distribuídos ali no começo de 1526. Alguns deles foram as Bíblias que o bispo Tunstall comprou e queimou, sem se dar conta de que com isso ajudava Tyndale a continuar com sua obra. O dinheiro arrecadado nessas Bíblias que foram queimadas era o que Tyndale precisava para lançar uma segunda edição mais revisada da Bíblia. Com isso, os sacerdotes enfurecidos tramaram mais uma vez contra Tyndale. Entre 1526 e 1528,
Tyndale mudou-se para Antuérpia, onde podia sentir-se seguro entre os comerciantes ingleses. Ali ele escreveu alguns livros e continuou a traduzir a Bíblia, enquanto ficou com seu amigo e benfeitor Thomas Pontes em Antuérpia. Tyndale se manteve a salvo das tramas de Wolsey e seus espiões. Ele ficou conhecido pela atenção que dispensava aos doentes e aos pobres. Com o tempo, Henry Phillips, o inglês, ardilosamente conquistou sua confiança. Com isso, em 1536, Tyndale foi traído por ele, como Jesus foi traído por Judas, levado para o castelo de Vilvoorde, 10 quilômetros ao norte de Bruxelas, onde ficou preso por 1 ano e 4 meses. Não se sabe com certeza quem contratou Phillips, mas suspeita-se de que o responsável por isso tenha sido o bispo Stokely, que na época mandava hereges para a fogueira em Londres. Na prisão, Tyndale escreveu sua última carta. Eu sofro grandemente de frio na cabeça e sou afligido por um catarro perpétuo que aumenta muito nesta cela. Meu casaco está desgastado, minhas camisas também estão desgastadas. Peço uma lâmpada à noite. É realmente fadigante sentar sozinho na escuridão. Mas principalmente eu suplico e imploro sua clemência de ser urgente com o comissário. Permita-me ter minha Bíblia hebraica, minha gramática hebraica e meu dicionário de hebraico, para que eu passe o tempo neste lugar em estudo. Em 6 de outubro de 1536, Tyndale foi conduzido até onde sua estaca de execução o aguardava. Uma grande multidão estava reunida por trás de uma barricada. No meio de um espaço circular, 2 grandes traves foram levantadas na forma familiar de uma cruz. Pendente do topo da trave central, havia uma forte corrente de ferro, palha, galhos e troncos foram amarrados e empilhados em sua base. Tyndale se encaminhou para a cruz. Os guardas prenderam seus pés à base da cruz, enquanto a corrente foi presa ao redor de seu pescoço, apertando na trave de madeira. A madeira foi arrumada ao redor do prisioneiro para cercá-lo com material combustível. Pólvora foi derramada por sobre os galhos. O carrasco estava atrás da cruz, esperando o sinal do procurador-geral para realizar a sentença. Foi talvez neste momento que Tyndale olhou fixamente para os céus e clamou em oração: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. O procurador-geral deu o sinal e o carrasco apertou rapidamente o laço de ferro, estrangulando Tyndale. Foi entregue uma tocha acesa ao carrasco, que a lançou na palha e nos galhos. No devido tempo, Deus respondeu à oração que Tyndale fez ao morrer. No ano em que ele foi martirizado, em 1536, uma Bíblia completa em inglês já estava circulando na Inglaterra, o que Tyndale desconhecia. Esta obra era baseada predominantemente na tradução dele. Quando o rei Henrique viu a Bíblia traduzida, ele declarou enfaticamente que, se não houvesse heresias nela, ela deveria ser difundida entre todas as pessoas. Quase 500 anos depois, o rio da Escritura continua a fluir poderosamente pela face do globo. A tradução de Tyndale e as que se basearam nela formaram a base da versão King James de 1611, e por meio desta, de quase toda a tradução em inglês desde então. Hoje, traduções em inglês são numerosas, mas têm sua origem singular na obra fundamental de Tyndale. Enquanto o rio da verdade se avoluma no tempo presente, que as verdades da palavra de Deus inundem ao nosso coração e as ondas da graça soberana se derramem sobre a nossa mente, que haja um renovado compromisso com a suficiência,
e exclusividade deste livro manchado de sangue.